Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Luiz C. Borba, o Cordeiro e o Leão. Hoje, dia 8 de abril de 2023, véspera do domingo de Páscoa, como eu tinha falado anteriormente, teríamos a presença de um convidado, muito meu amigo, professor Francisco Santoro de Lavor, professor de História, historiador, e hoje nós vamos trocar os polos. Ele vai me entrevistar, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo, tá? E o vídeo vai ser sobre, naturalmente, a Páscoa. Francisco, a palavra é tua. Olha, eu agradeço muito estar aqui no seu canal, Luiz, é uma honra para mim, porque os assuntos são de extrema relevância. Eu fico muito honrado de participar e falar, né, dessa festa judaica que se propagou durante anos e a Igreja Católica, né, tomou como uma data oficial, né, da ressurreição de Cristo. E nesse sentido a gente quer passar para vocês que estão nos assistindo e dar um esclarecimento bem suave do que representa a Páscoa para todos nós. Muito bem. A Páscoa, ela foi celebrada a primeira vez quando da saída do povo hebreu do Egito. E tem até uma colinha aqui, me desculpem, mas a idade já me permite mais uma lembrança, né? Ela não tinha essa conotação que nós temos hoje. Exato, né? Exato. A Páscoa se origina do hebraico, do termo Pesach, que significa passagem. Essa passagem está descrita no Velho Testamento como a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Era comemoração. Uma comemoração. Comemoração, né, da saída deles do cativeiro. Do cativeiro. Então passaram a comemorar, né, essa data todo o ano. Exatamente, exatamente. E essa Páscoa aconteceu da seguinte maneira. Moisés, escolhido por Deus, ele tentou de várias maneiras libertar o povo hebreu. E Faraó sempre endurecendo o coração, e num determinado momento Deus fala: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro sem mancha nenhuma, vão sacrificar o cordeiro e vão aspergir o sangue dele nos umbrais das portas do povo hebreu. Aonde estiver esse sangue aspergido, o anjo da morte, né, que era a última praga que Deus estava lançando sobre o Egito, ou seja, o anjo da morte não vai matar o primogênito da casa em que tiver o sangue aspergido. E esse sangue e esse cordeiro, eles vão apontar lá para o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no Gólgota, né? Em que ele se dá em sacrifício, se deixa ser ultrajado e derrama o seu sangue em prol das nossas vidas, em prol de uma possibilidade de vida eterna para todos nós. Possibilidade, não obrigatoriedade, porque Jesus, ele é um cavalheiro, ele não obriga ninguém a nada. Bem, ele faz o convite. Ele faz o convite, exatamente, Francisco. E então, o que acontece? Acontece o seguinte: já no Novo Testamento, no dia
da última ceia, da ceia que antecede a Páscoa, da ceia de Páscoa, Jesus, com os seus 12 apóstolos, vai comer a Páscoa. Antes eu vou abrir um parênteses aqui. A Sexta-feira da Paixão, ela começa no pôr do sol da quinta-feira pelo calendário judaico. Então, Jesus já estava no cenáculo com os seus 12 apóstolos e comendo a ceia da Páscoa, sendo que um deles, nós já sabemos quem, Judas Iscariotes, era o traidor. Terminada a Páscoa... Isso, Luiz, mas uma grande curiosidade Sim. é o porquê que o Calvário de Jesus caiu na Páscoa, na comemoração da Páscoa. Na comemoração da Páscoa. Aí que tá. Entendeu? Isso tem muito a ver com a libertação do povo hebreu. A libertação do povo hebreu. Isso. Porque a crucificação de Jesus, o libertador da toda a humanidade, Sim. ser justamente na comemoração da Páscoa, da libertação do povo hebreu. Por quê? Porque a Páscoa, para o povo hebreu, lá no Velho Testamento, tinha o sentido da passagem da escravidão para a liberdade, né? Ou seja, de uma morte, né? Porque o escravo vivia uma vida de morte, né? E no Novo Testamento tem exatamente o mesmo significado, ou seja, a passagem da morte para a vida com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Maravilha. Sabe? Porque quando ele morre na sexta-feira, tanto que foi a prisão, o julgamento e a execução mais rápida que houve em toda a história da humanidade. Eu fiz um vídeo sobre isso nessa madrugada. Tá? Certo. E quando ele é crucificado, quando ele é martirizado, quando ele é achincalhado pelo povo, né? Pelo mesmo povo que tinha sido liberto. Não, logicamente não. São os descendentes, mas Sim. tinha sido liberto da escravidão lá, volta, vem um Salvador. Exato. E eles não aceitam como o seu Salvador. Não, e tem porque, na verdade, Sim. muitos queriam Jesus como Salvador do cativeiro do Império Romano. Exato. Porque naquela época o Império Romano dominava toda a área ali da Judéia. Exato, exatamente. Tanto que o julgamento foi feito por Pôncio Pilatos, que era a história do julgamento... Isso. Do Império Romano. Sim. A história do julgamento tem uma outra conotação. Mas... No caso de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, os hebreus tinham um costume. Soltar. Não é esse. Não é esse. Não. Ele tinha um costume de... uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo com o sangue de um cordeiro para expiação do pecado do povo. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo
fala para Deus, ele na cruz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então teve uma relação entre a tradição dos hebreus de sacrificar um cordeiro para que Sim. os pecados fossem, né, justificados diante de Deus. Sim. E Jesus, na sua crucificação, derramando seu sangue. Sim. Também. Sim. E teve também a parte que eu falei do o Pôncio Pilatos, né? Viu que tinha uma tradição de soltar, Exato, né, exato. um condenado. Exato. E ele propôs. Porque Pôncio Pilatos não queria condenar Jesus. Não queria. Não. Falou, poxa, eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Não viu crimes. Eu não vi crime nenhum. Entendeu? E eu vou fazer o seguinte, como na Páscoa existe a tradição de soltar um prisioneiro e Pôncio Pilatos crucificar o querendo outro. fazer média com o povo judaico, porque ele estava governando aquele povo que não pertencia a ele. Não. Ele era um pertencia. representante do Império Romano. Exato. O que ele fez? Ele falou, poxa, Jesus, inocente. Barrabás, um bandoleiro. Logicamente, o povo vai escolher soltar Jesus. Mas o mesmo povo que aclamou Jesus na entrada triunfal dele em Jerusalém, o que ele fez? Por influência dos sacerdotes, dos fariseus, escolheram soltar Barrabás. Escolheram soltar Barrabás. Até porque Barrabás era um revolucionário que havia matado soldados romanos. Exato. Porque Barrabás não gostava de o Império Romano estar governando a Judéia. Ninguém gostava. Não. Tinha alguns privilegiados. Tinha. Se beneficiavam desse reino romano, desse Império Romano naquela região. Tinha privilégios que deixavam... Mateus mesmo, que era coletor de impostos, que depois foi ser discípulo de Jesus, era um deles. Ele ganhava muito dinheiro como coletor de impostos, né? Mateus foi um deles. Mas, então, voltando à comparação entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num lugar santíssimo, que era um lugar do santuário, do templo, em que só o sumo sacerdote poderia entrar com o sangue de um cordeiro para expiação do pecado do povo hebreu. Jesus entrou com sangue próprio, não entrou com sangue alheio. Ele entrou como o sacerdote eterno. Porque Jesus se deu como cordeiro para Exatamente. que todos os nossos pecados fossem redimidos diante de Deus. Diante do Deus vivo. Exato. Porque o pecado entrou no mundo pelo homem, e saiu de Adão, e tinha que sair por um homem, através do sacrifício de um homem. E por isso, São João Batista, né, fala o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João já estava prevendo, olha, esse daí é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Entendeu? Então, Jesus, ele entra como o sacerdote eterno no lugar santíssimo, quando o véu do templo se rasga de cima para baixo, demonstrando que a ruptura do véu foi uma coisa divina, foi uma coisa que veio do céu.
né? Ele entra como o sacerdote eterno, e não com sangue de um animalzinho inocente, mas com sangue próprio. O sangue próprio. O sangue dele mesmo. Ele derramou por nós. Então, entendeu? Luiz, você vê que interessante, né? Jesus vem para redimir nossos pecados e acontece a crucificação numa festa popular hebraica que havia um sacrifício do Cordeiro, houve o sacrifício de Jesus. Então, você vê que todas as coisas de Deus têm ordenância. Tem. E tem um significado. significado. Qual o significado? O significado é que quando lá no Egito, no Velho Testamento, Deus determina a Moisés, olha, sacrifiquem um cordeiro e coloquem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não mate os primogênitos, né? Porque todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive o filho de Faraó. Tanto que Faraó pede a Moisés que Moisés saísse rapidamente do Egito. Rapidamente, entendeu? E isso daí tem uma relação muito íntima com o sacrifício de Jesus na Páscoa. Por quê? Como eu já falei antes, aquele cordeiro sem mancha que foi sacrificado, ele vai apontar para o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Entendeu? Ele vai apontar para o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Verdade. Não tem outra explicação, né, plausível para isso. Porque aquele cordeiro tipifica exatamente o sacrifício de Jesus. Um cordeiro sem mancha. E Jesus não tinha pecado. Né? Não tinha pecado. Por isso, somente ele poderia... Somente ele poderia limpar toda a humanidade do pecado. Exatamente. Na festa de Páscoa. Na festa de Páscoa, por quê? Todo aquele calvário sendo julgado injustamente, ilegalmente, porque não existia nenhuma ordem escrita para a prisão dele. Ele foi preso aleatoriamente e no julgamento dele também. O julgamento de Jesus foi uma coisa muito arbitrária. Por quê? Porque Jesus, quando preso... Sem provas de nada. Jesus, quando preso, ele não foi levado para uma cadeia pública. Ele foi levado... acusavam de blasfêmia. De blasfêmia. E de incentivar a revolução contra o Império Romano também. Exato, O que ele nunca fez. Nunca fez. Ele levantava multidões. Isso ele levantava mesmo. Sim, né? mas ele não tinha conotação política. Não, política nenhuma. Entendeu? E muitos se revoltavam porque queriam que Jesus tivesse essa posição política. Porque eles esperavam um Messias guerreiro. Eles não esperavam o Messias mensageiro da paz, mensageiro do perdão, mensageiro da absolvição dos pecados. Eles aguardavam um Messias guerreiro, um Messias que os tirasse do jugo romano, entendeu? Do jugo romano. Por isso que a Páscoa é um momento de reflexão, é um momento de nos voltarmos para esse sacrifício de Jesus. Porque esse sacrifício de Jesus foi verdadeiro, foi o que nos redime do pecado diante de Deus. O humano tem em sua essência o pecado, o egoísmo. E Jesus veio nos mostrar e nos dar o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E o seu sacrifício nos redime
diante de Deus. Por quê? Se não fosse esse sacrifício de Jesus, nós morreríamos e acabou. Sem perspectiva nenhuma de salvação. Salvação. E com a morte de Jesus, nós temos a plena certeza que teremos a vida eterna, poderemos alcançar o amor de Deus e nossos pecados ser redimidos diante dele. E, Francisco, só para fechar aqui, a Páscoa cristã tem o mesmo significado, como eu já falei antes, da Páscoa hebraica, né? Que era a saída do cativeiro para a liberdade. Já a Páscoa cristã, ela tem o significado da passagem da morte, do cativeiro da morte para a vida. Para a vida. Olha, eu agradeço muito estar aqui no canal do Luiz. Eu espero voltar outras vezes. Com certeza, com certeza. Tá? Com certeza. Professor Francisco Santoro de Lavor. E Luiz, é uma honra para mim estar participando. A honra foi toda minha. A honra foi toda minha. Eu te agradeço e vamos pensar numa coisa. Hoje é véspera de Páscoa, de domingo de Páscoa. Então, o momento, amanhã, não só amanhã, né? É de perdão. É de perdão porque ele ressuscitou em prol do perdão dos nossos pecados. E nós, assim como diz o Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem tem pecado por nós, contra nós. Vamos perdoar, vamos. É uma boa. E uma boa Páscoa, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima oportunidade, que eu acredito que será breve. Fiquem com Deus. Um abraço. Shalom.